O sol do deserto castigava a terra empoeirada, suas ondas de calor distorcendo o horizonte. A vastidão árida parecia infinita, uma extensão sem fim de areia e rochas. Uma lagartixa disparou, desaparecendo nas ruínas de Kuldhara. Pequenos sinais de vida ainda persistiam, mas eram raros e fugazes. A vila, outrora vibrante, agora era uma cidade fantasma. As ruas que antes ecoavam com risos e conversas estavam agora desertas e silenciosas. Casas desmoronando, o vento uivando pelas janelas quebradas. Cada rajada de vento parecia contar uma história de tempos passados. Um silêncio pesado pairava no ar, o silêncio do abandono, de uma tragédia esquecida. Era como se o próprio tempo tivesse parado. Os Paliwal Brahmins, conhecidos por suas habilidades agrícolas, construíram Kuldhara e fizeram o deserto florescer. Suas técnicas inovadoras transformaram a aridez em campos férteis. Agora, apenas espinhos e ervas daninhas cresciam. A natureza havia reclamado o que um dia foi uma próspera comunidade. A vila era uma lembrança sombria do passado. Cada pedra, cada ruína, sussurrava histórias de vidas interrompidas. Um arrepio percorreu minha espinha. A sensação de ser observado era inescapável, como se os fantasmas do passado ainda vagassem por ali. O sol começou a se pôr, sombras se alongando, distorcendo-se. A luz dourada do crepúsculo lançava um brilho etéreo sobre as ruínas. Kuldhara, um lugar de sussurros, um lugar de segredos. Cada canto escondia um mistério, cada sombra guardava uma história não contada. Séculos atrás, os Paliwals chegaram a Kuldhara. Habilidosos agricultores construíram uma nova vida no deserto. Cavaram poços, plantaram, prosperaram. Gerações viveram em Kuldhara, construíram um templo, realizaram festivais. A vida era boa, mas o destino, ao que parecia, tinha outros planos. Os Paliwals eram orgulhosos, valorizavam sua independência, viviam por suas próprias regras. E isso, no fim das contas, seria sua ruína. O deserto guardava muitos perigos: bandidos, seca, fome. Mas o maior perigo veio de dentro, da ganância de um homem poderoso. Salim Singh era o Divan de Jaisalmer, um homem implacável, cuja ganância não tinha limites. Ouvindo falar da prosperidade de Kuldhara, a cobiçou. Impôs pesados impostos aos Paliwals, exigindo grande parte de suas colheitas. Os aldeões, com direito à sua riqueza arduamente conquistada, recusaram. Salim Singh, enfurecido, cobiçava a beleza da filha do chefe Paliwal. Enviou seus homens para sequestrá-la, mas os aldeões a esconderam. A desobediência crescia. A paciência do Diwan se esgotava. Ele ameaçou atacar Kuldhara, tomar o que queria à força. Os Paliwals enfrentaram uma terrível escolha. Em uma reunião secreta, os Paliwals decidiram abandonar sua amada vila. Preferiam vagar a se submeter à tirania. Sob o manto da noite, fugiram, deixando para trás suas casas, seus campos, suas vidas. Ninguém sabe para onde foram. Desapareceram na escuridão. Alguns dizem que buscaram refúgio em terras distantes, outros que pereceram no deserto. Seu desaparecimento permanece um mistério. Na manhã seguinte, os homens de Salim Singh invadiram Kuldhara, encontrando-a deserta. Furioso, o Diwan viu seu prêmio lhe escapar. Antes de partir, os Paliwals amaldiçoaram Kuldhara. Ninguém jamais viveria lá novamente. A vila permaneceria para sempre deserta, um monumento à tirania. A maldição pareceu se concretizar. Pessoas tentaram se reinstalar em Kuldhara, mas foram atingidas pelo infortúnio. Colheitas arruinadas, doenças se espalhando, miséria. Acreditando na maldição, diziam que a fúria dos Paliwals pairava no ar. Kuldhara tornou-se um lugar a ser evitado. O vento uivava pelas ruas vazias, carregando um som de lamento. Seria o choro dos Paliwals? Ou apenas o vento? Histórias sobre Kuldhara se espalharam.
Pessoas afirmavam ver luzes estranhas à noite, ouvir sussurros levados pelo vento, sentir uma presença. Viajantes relatavam desconforto na vila deserta, a sensação de estar sendo observados, um pavor que os dominava. Mal podiam esperar para partir. Animais também pareciam evitar Kuldara. Pássaros voavam para longe ao se aproximarem, até mesmo criaturas do deserto se afastavam, como se a própria terra fosse amaldiçoada. Alguns descartavam as histórias como superstição, outros acreditavam, dizendo que Kuldara era assombrada, um lugar onde o passado se recusava a morrer. Cientistas e historiadores tentaram explicar Kuldara, buscando evidências, mas a vila guardava seus segredos. Alguns acreditam que os aldeões partiram devido à seca, outros culpam um terremoto. Mas nenhuma teoria explica o súbito desaparecimento de toda uma população. A maldição de Kuldara permanece um mistério. Uma maldição real? Ou a culpa daqueles que expulsaram os Paliwals? A resposta, ao que parece, jaz enterrada no passado. A busca continua. Pesquisadores esperam descobrir a verdade sobre Kuldara. Por enquanto, permanece um enigma. Um lugar de perguntas sem resposta. Decidi passar uma noite em Kuldara, uma vila abandonada e envolta em mistério. Queria experimentar a vila por mim mesmo, sentir a atmosfera que tantos dizem ser assombrada. Ao cair da noite, um silêncio estranho desceu, o silêncio da sepultura. Era como se o tempo tivesse parado. O vento aumentou, uivando pelas ruínas como um grito de tristeza. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Seria o frio ou algo mais? Não tinha certeza. A sensação de ser observado era inegável. Tentei dormir, mas o silêncio era perturbador. Cada som parecia amplificado, cada sombra mais ameaçadora. Cada rangido e gemido dos prédios antigos me arrepiava. Senti uma presença perto, como se alguém estivesse me observando. Mas ao me virar, não havia nada lá. As horas se arrastaram lentamente. Cada minuto parecia uma eternidade. Finalmente, o amanhecer. Nunca fiquei tão aliviado ao ver o sol. A luz do dia trouxe um conforto que a noite havia roubado. Arrumei minhas coisas e me apressei em deixar Kuldara. Não queria voltar jamais. A experiência foi intensa, mas uma vez foi suficiente. Kuldara permanece um mistério, uma lembrança do passado. Este lugar, envolto em lendas e histórias, continua a intrigar aqueles que o visitam. Um testemunho da resiliência do espírito humano e do poder duradouro da crença. A vila foi realmente amaldiçoada? Ou há uma explicação mais terrena para seu abandono repentino? Ou simplesmente abandonada? A resposta talvez esteja em algum lugar entre a história e a lenda. O vento do deserto continua a soprar pelas ruínas de Kuldara, sussurrando histórias do passado. Histórias que falam de uma comunidade próspera que de repente desapareceu. Histórias de prosperidade, tragédia e o poder duradouro de uma maldição. O que aconteceu aos Paliwals de Kuldara? Para onde foram? Qual é a verdade por trás da maldição? Essas perguntas continuam a assombrar as ruínas desta vila outrora próspera. Alguns dizem que a maldição foi lançada por um líder local, enfurecido pela recusa de um casamento. Outros acreditam que a vila foi abandonada, devido a dificuldades econômicas e falta de água. Qualquer que seja a verdade, o mistério de Kuldara permanece. Talvez, um dia, o deserto revele seus segredos. Até lá, Kuldara continua a ser um lugar de mistério e intriga, atraindo curiosos e estudiosos de todo o mundo. Mas até então, Kuldara permanece um lugar de mistério e intriga, um testemunho silencioso do passado.